Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no mais uma live para comentar os resultados do Campeonato Brasileirão 2024. No meio de semana tivemos uma rodada aí com 4 paulistas. Diz aí, Josildo. Boa tarde, pessoal. Vamos comentar a respeito desses jogos que teve. Primeiro foi Palmeiras e Inter, né? Um jogo tecnicamente não muito bom, mas foi um jogo bem jogado. O Internacional aproveitou a melhor oportunidade, fez 1-0 e ganhou o jogo. Nada a acrescentar. Não teve polêmica. Teve um gol anulado do Palmeiras, mas um gol bem anulado. O rapaz estava realmente impedido, então não teve polêmica nenhuma. Dessa vez o juiz não jogou. O outro jogo foi Flamengo e São Paulo. Tecnicamente todo mundo sabe que o Flamengo está bem acima dos paulistas, né? Ganhou fácil. Não fácil, né? Porque estava 2-0, podia ter metido 3, mas o São Paulo fez um gol no final e quase que complica um pouco. Mas foi 2-1, placar justo. Tivemos também Juventude e Corinthians. Todo mundo achava que o Corinthians poderia ganhar, né? Mas como ele vem jogando muito mal, e jogou mais uma vez mal, apesar de ter criado algumas oportunidades, perdeu o jogo de 2-0, com falha tanto do goleiro como da zaga, né? Então nada a acrescentar. Deu Juventude, fez a lição de casa. E por último tivemos o jogo Red Bull e Vasco, um jogo que eu até acharia que, né, poderia ser equilibrado, mas o Red Bull jogando em casa é muito forte e não deu outro, ganhou de 2-1, então corretamente um placar justo. Agora vamos falar do Brasileirão, a rodada de ontem, sábado e domingo. Tivemos Palmeiras 0, Flamengo 0. Palmeiras e Flamengo, um clássico que todo mundo estava esperando, achando que sairia bastante gols, que seria um jogo muito bom tecnicamente, e na verdade o que a gente viu foi um jogo meio morno, apesar de ter algumas oportunidades, Flamengo ter poupado alguns jogadores, Palmeiras também, mas no final deu a lógica 0-0, um clássico que o melhor resultado seria esse mesmo e vida que segue. No sábado tivemos Red Bull Bragantino versus Corinthians. Red Bull e Corinthians, esse eu já sabia, né? Mas realmente foi um jogo não tão bom tecnicamente, mas um jogo bem jogado por parte do Bragantino, um time que tem um conjunto muito bom, então vai ser difícil perder jogo jogando em casa. E o Corinthians, mal das pernas, perdeu mais uma e foi isso aí, o placar justo, 1-0 e poderia ter sido até mais. Tivemos também Atlético Goianiense contra o São Paulo Futebol Clube. O que houve com o São Paulo? Atlético Goianiense, isso aí, todo mundo esperava uma vitória do Atlético Goianiense, na verdade, porque o São Paulo vinha mal das pernas, mas foi só trocar o técnico. Trocou o técnico, o que entrou interino, escalou o time corretamente, com cada um na sua posição, e não deu outra. São Paulo jogou bem, finalizou muitos chutes e gols, poderia até ganhar demais, só que estava equilibrado o jogo, estava 0-0. Aí depois foram 2 jogadores expulsos do Atlético Goianiense. Isso aí fez a diferença. O Atlético Goianiense não conseguiu segurar e o São Paulo foi para cima e fez 3-0 para cá correto. Clássico no Maracanã, Fluminense 2, Vasco 1. Fluminense e Vasco, também um jogo que todo mundo sabia que seria equilibrado, mas o Fluminense tecnicamente tem jogadores muito melhores, né? E não deu outra. Meteu 2-1 no Vasco e nada a reclamar, não teve lances polêmicos, o juiz não atrapalhou, então segue o jogo. Clássico Mineiro, lá no campo, na nova arena do Atlético Mineiro, do Galo. Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 0. Isso aí surpreendeu por ser um clássico, né? Todo mundo achando que seria bastante equilibrado, mas o Galo realmente jogou tudo naquele dia e mais um pouco. Zaratio fez um gol, um golaço sem bicicleta de puxeta, muito bom, e acabou ganhando o jogo de 3-0 e poderia ser mais, viu? Poderia ser mais. O Cruzeiro dispensou um goleiro que era muito bom e entrou um rapaz lá que não fez muita coisa não, mas tudo bem. Clássico Baiano, Vitória 2, Bahia 2. Esse aí eu vi, um jogo muito bom tecnicamente, ambos os times jogando para frente para ganhar,
O Vitória estava ganhando de 2-0. Já estava dado como ganho o jogo. Torcida gritando olé. Aí o Bahia foi lá, fez 2 gols. Um gol do Zé Roberto, um golaço, para mim, pode ser até o gol da rodada. E empatou o jogo e quase ganha. Mas foi um jogo de campeonato baiano. Para mim sempre foi grandes jogos, né? E esse foi um grande jogo, eu gostei. Esse foi muito bom, o juiz não atrapalhou. Segue o jogo. Grêmio e Cuiabá. 1-0 Grêmio. Grêmio e Cuiabá, eu assisti uma parte dele. Realmente o Cuiabá, sem o David, tá um pouquinho meio fraco. Acabou perdendo o jogo 1-0 e o Grêmio poderia ter feito mais. Mas foi merecido, o Grêmio mereceu, sem lance polêmico também. Outro jogo Criciúma de Santa Catarina e Fortaleza. Criciúma e Fortaleza. Criciúma e Fortaleza. Criciúma e Fortaleza. Não foi adiado esse jogo. Tá. Era para ver se você estava esperto. Esse jogo foi adiado. Eu não assistia. Porque foi adiado o jogo. Então tu vai comentar o que aconteceu com o Botafogo, que ganhou de 5. Então, o Botafogo. Do Juventude. O Botafogo eu achei. Chamei de cavalo paraguaio, chamei mesmo e ainda continuo chamando. Mas dessa vez, menino, jogou tudo que não jogou nesses outros 2 jogos, ele jogou nesse jogo. Ganhou de 5 e poderia ganhar de mais. Criou muito bem tecnicamente o time do Botafogo. Atlético do Paraná e Internacional de Porto Alegre, 1-0 para o Atlético. Esse aí foi o jogo mais disputado. Foi um jogo tecnicamente bom, com várias jogadas boas, mas no final deu a lógica, porque jogando em casa o Atlético Paranaense do Cuca vai ser muito difícil ser batido. Então, meus parabéns para o Atlético, que vai terminar entre os 5, com certeza. E assim encerramos nossa live com o comentário do Josildo de todos os jogos da rodada.